O Flamengo tentou um chapéu no Vasco para contratar Ryan. É claro que segue movimentando o mercado de transferência, tentando a contratação de jogadores destaques dos respectivos clubes aqui no futebol brasileiro. No vídeo de agora a gente vai trazer atualização sobre Saul, muita gente me perguntando sobre a cirurgia dele, se ele já operou, se ainda vai operar. A gente vai atualizar a situação do volante espanhol. Tem o Vinha confirmado, agora é oficial, está de saída do Flamengo. O Flamengo anunciou nas redes sociais a saída de Vinha. Afinal, tem opção de compra, tem obrigação de compra. Como é que ficou essa situação? A gente vai trazer aqui, embora a gente já tenha dito, mas para nossa audiência rotativa a gente atualiza essa situação. Tem também Flamengo vendendo, ou melhor, negociando a venda de um meia para o Atlético Mineiro. Já já a gente traz esses detalhes também no vídeo agora. Mas antes, gostaria de dar um recado super especial para vocês. Olha, o Campeonato Carioca está chegando, é nesse final de semana. O Flamengo estreia contra a Portuguesa, domingo, lá no Raulino de Oliveira e Volta Redonda, jogo às 18 horas. E aí você vai poder voltar a se divertir lá no site da KT. Vamos para as informações. Saúl, galera, vamos lá. Muita gente me perguntando sobre a situação do espanhol e eu trouxe a atualização nas minhas redes sociais e vou trazer aqui no canal Vini Casagrande também. O Saúl aguarda o médico Niek van Dijk, que é um holandês e é referência mundial no problema que ele está tendo ali no calcanhar esquerdo, né? O Saúl espera o retorno desse médico das férias para passar pela cirurgia. A informação que eu apurei no Flamengo, que o Flamengo tem de conhecimento nesse momento, é que o médico retorna nessa quinta-feira de férias e a ideia é que o procedimento seja realizado já nessa sexta-feira, dia 9. Lembrando que o prazo de retorno de Saúl aos gramados após a cirurgia, pelo que o DM do Flamengo estipula, é entre 2 a 3 meses. Ou seja, dando tudo certo, o volante fica à disposição aí entre março e abril. Então vai perder o início do Campeonato Brasileiro, o Carioca, vai perder a Supercopa do Brasil e também a Recopa. Então, por conta disso, o Flamengo está até no mercado em busca de contratação de jogador para essa função. Por exemplo, o Flamengo está tentando Marcos Antônio. É engraçado isso, né? Eu estou vendo a repercussão nas redes sociais, os torcedores do São Paulo revoltados com a possibilidade de negócio se o Marcos Antônio for vendido ao Flamengo. Vem cá, ô torcedor do São Paulo, vamos lá, vamos alinhar as expectativas. Primeiro, politicamente falando, o clube está numa crise danada. O atual presidente Casares com ameaça de impeachment, que vai ser votado no próximo dia 14, quarta-feira que vem. Segundo, o clube financeiramente falando está mal das pernas. Isso não é segredo para ninguém e eu não estou tirando o São Paulo para nada, nem estou faltando respeito, é a verdade. Financeiramente falando, o clube está mal. O clube está mal, precisa vender. Então, por que estão tratando como um absurdo o Flamengo tentar a contratação do Marcos Antônio? Tudo agora é um absurdo. Tudo que o Flamengo faz é um absurdo. Tenta o Caio Jorge do Cruzeiro? Absurdo. Como assim? Como assim? Ué, o Palmeiras tentou o Pedro num passado recente, ainda na antiga gestão, a gestão Rodolfo Landim, oferecendo mais de, 20 milhões de euros. Gente, qual é o problema de um clube tentar a contratação de um outro jogador? E o que me espanta é o torcedor de São Paulo tratar como um absurdo. Gente, o São Paulo está mal financeiramente falando. Se não vender o Marcos Antônio ao Flamengo, é pura vaidade. Pura vaidade, porque, na boa, o certo, se o clube quiser passar por uma reestruturação financeira, é vender. Comprou um jogador aí junto a Lazio por 4,5 milhões de euros. Eu não tenho dúvidas que o Flamengo ofereceria aí pelo menos 6 milhões de euros. Já teria um ganho absurdo. Mas, por vaidade, tem gente que trata como um absurdo. Eu, particularmente, se eu fosse torcedor do São Paulo, não iria tratar como um absurdo, tendo em vista que a prioridade é a reestruturação financeira. Ou tem reestruturação ou não tem. Em cima disso, galera, o Flamengo também está negociando a venda de um meia, Vitor Hugo. Pois é, você lembra dele? O jogador ainda pertence ao Flamengo, está emprestado ao Santos até julho desse ano
E o Atlético Mineiro ligou para o Flamengo, demonstrando interesse e abriu negociação com o Flamengo para comprar esse jogador. Uma informação publicada primeiro pelo GE, dando os créditos aqui, que eu confirmei que de fato tem essa negociação. E a questão é o seguinte: o Flamengo não se importa, aceita vender, porém o Santos ele tem o direito de cobrir a oferta. Mas eu acho difícil o Santos fazer isso, primeiro que estamos falando de um clube, embora não pareça, tendo o Neymar, contratando o Gabigol, tendo um monte de jogador caro no elenco, mas o Santos também é um clube que não passa por uma boa situação financeira. E o Atlético Mineiro quer muito o Vitor Hugo a pedido de São Paulo. São Paulo gosta do jogador, tá? Então eu acho que no fim das contas o Santos não vai ficar com o atleta, não vai cobrir a oferta. Vê qual o valor, confesso para vocês que eu não sei o valor ainda, tá? Eu estaria mentindo se eu falasse qualquer valor aqui. Mas o Santos ele tem direito a uma taxa de vitrine, caso o Flamengo venda o jogador para uma outra instituição, no caso seria o Atlético Mineiro. Então o Flamengo próximo de vender mais um jogador, mesmo não havendo necessidade, mas o Flamengo não conta com o Vitor Hugo, está fora dos planos, isso aí não é segredo para ninguém, desde quando o jogador retornou de empréstimo da Turquia e logo depois o Flamengo emprestou ao Santos. A ver qual será a postura e a gente vai trazendo para vocês aqui tudo o que acontecer envolvendo esse assunto. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo confirmou o empréstimo de Vinha ao River Plate com cláusula de obrigação de compra através de metas. Na nota oficial, o clube não falou em valor, mas eu vou trazer para vocês aqui. A nota oficial diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que oficializou o empréstimo do lateral esquerdo Matias Vinha ao River Plate da Argentina até dezembro de 2026. O acordo prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato. Atualmente, Vinha tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2028. O clube deseja sorte e sucesso ao jogador nesta nova etapa da sua carreira. Como eu disse para vocês, o Flamengo não fala o valor. O que eu apurei? Valor da obrigação de compra, se ele jogar 50% dos minutos durante o empréstimo nessa temporada. Jogou 50% dos minutos, o River Plate é obrigado a pagar ao Flamengo 5 milhões de dólares, que hoje dá em torno de 27 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do atleta. Sei que muita gente vai me perguntar, e eu já falei, mas eu vou resumir aqui. Por que o Flamengo aceitou? Primeiro, na cabeça do Felipe Luiz, o Vinha era a terceira opção na lateral esquerda, teria pouco espaço, tal como foi em 2025, a não ser que o Vinha comesse a bola e passasse por um processo de preparação física especial, porque ele estava muito abaixo dos demais. Segundo, o jogador, ciente disso, queria uma saída para poder jogar mais pensando na Copa do Mundo. Terceiro, o jogador, fisicamente falando, está muito abaixo dos demais, como eu mencionei aí. Então, o Flamengo entende que é o ideal nesse momento e acabou aceitando essa exigência do River Plate nesses valores, porque o Flamengo, entre aspas, queria fazer negócio por conta disso, porque senão seria um jogador que ia ficar ali se desvalorizando cada vez mais. Então é isso, galera. Essas são as informações do momento. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal Vini Casagrande. Tamo junto e fui! E o Flamengo segue super ousado na busca por reforços. Um de seus alvos recentes foi Ryan, astro do grande rival do Flamengo, o Vasco da Gama. Tentativa aconteceu na última janela de transferências, mas não foi adiante, porque logo de cara os representantes do Ryan descartaram qualquer tipo de negócio. Vale a lembrança de que quando o Flamengo procura o Ryan, ele ainda não havia renovado seu contrato com o Vasco. E tirá-lo do Cruz Maltino nem seria uma operação tão difícil, ele poderia assinar um pré-contrato. Na oportunidade, os representantes do meio atacante disseram que não teria nenhuma lógica e seria extremamente antiético trocar o Vasco pelo Flamengo depois de tudo que o Vasco fez pelo Ryan. Na sequência, o Ryan ainda renovou seu contrato, que se tornou bastante longo, com multa rescisória astronômica. Dá para cravar que o Ryan será, no futuro não tão distante, a maior venda da história do Vasco em todos os tempos. Sobre o Flamengo, que não conseguiu contratar Caio Jorge, mesmo oferecendo 35 milhões de euros, e ainda tentou fechar com o TT. Depois de um acordo entre Grêmio e Panathinaikos, não conseguiu. O TT está desembarcando em Porto Alegre para virar reforço do tricolor gaúcho. O Flamengo segue no mercado em busca de um goleiro, de um centroavante, mas também de olho em boas oportunidades. Vamos lá, galera. Antes de mais nada, trazer aqui uma apuração que hoje, por acaso, eu acabei descobrindo.
que foi uma apuração junto à diretoria do Sport. Eu publiquei o seguinte: em nenhum momento o Leão reduziu a pedida para vender o volante Zé Lucas, promessa da base do clube, jogador de 17 anos, joga muita bola. Pelo contrário, o Porto ofereceu há alguns dias 8 milhões de euros e o Sport recusou pedindo 15 milhões de euros. No fim de 2025, ou seja, alguns dias atrás, ainda na última gestão do Sport, porque teve troca de presidente lá, o Leão recusou 5 milhões de euros do Flamengo para vender o garoto volante de 17 anos. E preste atenção nesse jogador, Zé Lucas, joga muita bola. Gostei do movimento do Flamengo em tentar a contratação desse jogador. Não sei se vale 15 milhões de euros, mas é o que o Sport bate a mesa e pede. Vamos ver, a gente vai acompanhando, porque eu acho que o Flamengo não desistiu desse jogador, não. Por falar em jogador, tem jogador chegando ao Flamengo, que é o Vitão, e o Flamengo confirmou nas redes sociais, nos grupos aqui de WhatsApp, que nessa sexta-feira, dia 9 de janeiro, lá no Ninho do Urubu, o diretor de futebol José Boto fará a apresentação oficial do zagueiro Vitão, seguida de coletiva de imprensa com o jogador. Então, o Vitão, como nós trouxemos aí no último vídeo, chega aqui ao Rio de Janeiro de maneira definitiva amanhã, dia 8 de janeiro, quinta-feira, e no dia 9 será apresentado por José Boto. Inclusive, o José Boto chegará nesse dia mesmo, pela manhã, e ele vai direto ao Ninho do Urubu e na parte da tarde vai fazer a apresentação oficial do Vitão. Por falar em Vitão, cara, tá engraçado isso, porque vocês sabem que o Flamengo tentou o Vitão em outras oportunidades. Na ocasião, a gente noticiou que o jogador tinha topado vestir a camisa do Flamengo, mas não teve acordo entre Flamengo e Internacional. E aí, quando o Internacional divulgou, no dia 22 de janeiro de 2025, que o jogador usaria a camisa 4 e não mais a 44 lá no Internacional, e eu vi muita gente me marcando, muito torcedor do Colorado me marcando. Vem ver isso aqui, olha o jogador, ele vai continuar no Internacional, ele nunca vai jogar no Flamengo. Aí eu fui e botei um olhinho assim, oiê, tipo, comentando e debochando desses torcedores, porque, gente, na boa mesmo, o jogador tinha topado vestir a camisa do Flamengo, mas não teve acordo entre Flamengo e Internacional. Agora, ele preferiu vir para o Flamengo, brigar pela titularidade, sendo que no Internacional ele seria titular absoluto. Parabéns à postura do Vitão, e a esses torcedores do Colorado eu apenas lamento, porque nos bastidores da bola muita coisa acontece e vocês pouco ficam sabendo, tá? Agora, por falar em bastidores, vamos trazer todos os bastidores envolvendo Flamengo, São Paulo, volante Alan e Marcos Antônio. O que aconteceu? Vocês sabem, inclusive a gente trouxe em primeira mão aqui, que o São Paulo quer contratar o Alan por empréstimo. E estava aquele lenga-lenga, porque o Flamengo não tinha dito nada, o São Paulo só esperava uma resposta do Flamengo para saber se poderia fazer uma proposta. O Flamengo falou, beleza, faz a proposta aí. E chegou a proposta nessa quarta-feira lá para o Flamengo, de empréstimo, e o São Paulo toparia botar ali a obrigação de compra através de meta, e aí de maneira escalonada, digamos assim. Por exemplo, jogando 100 jogos, a gente compra 30% dos direitos econômicos, e assim por diante. Beleza, o Flamengo falou, não, a gente topa fazer, tranquilo. Só que a gente quer o Marcos Antônio, jogador de vocês aí, que se destacou, e a gente tem a informação que o Marcos Antônio toparia jogar com a camisa do Flamengo. E por que o Marcos Antônio toparia? Porque o José Boto, atual diretor do Flamengo, tem uma relação muito próxima com o Marcos Antônio. Porque o José Boto, nos tempos de Shakhtar, inclusive é a mesma situação do Vitão, na época que ele era chefe de scout do Shakhtar, foi ele que, entre aspas, achou o Marcos Antônio e acabou levando o Marcos Antônio para o Shakhtar. Ele jogou pelo Shakhtar entre as temporadas de 2018 e 2022, depois ele foi para a Lazio. E aí o José Boto tem a informação, inclusive já conversou com os empresários do Marcos Antônio, teria negócio, o Marcos Antônio toparia, para ele não seria nenhum problema. E aí o Flamengo avisou o São Paulo, José Boto avisou ao Rui Costa, diretor de São Paulo. É isso, vocês querem uma aula, mas beleza, vamos fazer um troca-troca, um bem bolado aí, porque nós queremos o Marcos Antônio em definitivo. A questão é, lá no São Paulo, está uma crise danada na política do clube, porque no dia 14 será votado o impeachment do atual presidente do São Paulo, o Casares. E até lá,
a diretoria não quer fazer nenhum movimento que possa prejudicar de uma maneira extremamente negativa nessa situação do impeachment, porque o Marcos Antônio é jogador, assim, muito destaque do São Paulo, a torcida ia cair em cima da diretoria se o Marcos Antônio fosse vendido. Ou seja, se o Marcos Antônio é vendido ou negociado para o Flamengo antes dessa votação do impeachment, na cabeça deles, a chance do impeachment acontecer vai ser ainda maior, porque a repercussão seria extremamente negativa. E aí o São Paulo respondeu, olha, até o dia 14 a gente não vai definir nada. Isso foi dito para os empresários do Marcos Antônio, isso foi dito para os empresários do Alan. Por quê? O Alan também não será emprestado ao São Paulo até o dia 14, porque o Flamengo não tem pressa nenhuma, pelo contrário. O Flamengo fala, beleza, vocês precisam mais do Alan nesse momento, que propriamente a gente precisa negociar o Alan. O Alan pode ficar aqui. Então, até o dia 14, o Alan não será emprestado ao São Paulo. O Marcos Antônio não vai decidir, o São Paulo não vai decidir se negocia o Marcos Antônio com o Flamengo e vai ficar nesse compasso de espera de pelo menos até o dia 14. Detalhe, o Alan recebeu o telefonema do Dorival Júnior, técnico do Corinthians atualmente. Por quê? O Dorival Júnior perdeu jogadores para essa posição, inclusive o Maicon, destaque no time do Dorival, ele não vai ficar no Corinthians em 2026, ele está indo para o Atlético Mineiro. Então o Dorival Júnior está em busca de jogadores para a posição e viu no Alan uma oportunidade de, quem sabe, conseguir um empréstimo junto ao Flamengo. Mas o Alan respondeu, não, eu já estou conversando com o São Paulo. Enfim, os empresários do Alan já estão conversando com o São Paulo. Então a situação hoje é essa. Até o dia 14 não resolve nada, mas o Flamengo vai causar um certo tumulto nos bastidores do São Paulo. Por quê? Já mexeu com a cabeça do Marcos Antônio. Mas, Veneu, o Marcos Antônio não é da Lazio? Não mais. Porque ele foi emprestado ao São Paulo com metas de obrigação de compra se essas metas fossem batidas. E nós já explicamos aqui, essas metas foram batidas em minutagem de jogo. O São Paulo foi obrigado a comprar o Marcos Antônio junto à Lazio por 4,5 milhões de euros por 80% do jogador. Então, é exatamente isso. O Flamengo quer o Marcos Antônio definitivo e sabe que o jogador toparia. O São Paulo quer o Alan e sabe que o Alan toparia, mas até o dia 14 nada será definido. Porém, a confusão já foi causada nos bastidores, porque a torcida do São Paulo está revoltada com essa possibilidade de liberação do Marcos Antônio, tá? Imagina se isso acontecesse antes do dia 14. Vamos ficar acompanhando as cenas dos próximos capítulos e vamos trazer aqui para vocês tudo, todos os bastidores dessa situação aqui no canal Veni Casagrande. Valeu!